Bom dia. Iniciando a sessão de julgamento da 7ª Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo, do dia 5 de outubro de 2023, após a estação gravada e será disponibilizado posteriormente. Vou confirmar a presença de todos. A doutora Maria Anselmo está presente? Estou aguardando a doutora Maria Anselmo. A doutora Natália está presente? Bom dia, presidente. Sim. Ok. Doutora Thais está presente? Bom dia, presente. Ok, obrigado. Doutora Maria Anselmo? Eu vou ligar para ela. Eu falei com ela já, ela está entrando. Ok. Já está aí. Muito bem, doutora Maria Anselmo. Então, todos os juízes já confirmaram a presença na sessão. Eu vou iniciar a sessão no sistema de parte. Temos 4 processos no dia de hoje. Então, vamos começar os trabalhos com os processos em que há pedido de sustentação oral. O patrão está presente. Vamos começar com o processo de Décio Thomas de Paula Machado, no recurso ordinário, relator do plano Anselmo. Só um momento que eu vou fazer o registro da presença da doutora Natália. Desculpa, doutora Thais. Muito bem. Então, a doutora Maria Anselma nos apresenta os autos? Presidente, só um minutinho, porque eu abri a sessão aqui da pauta e não estou conseguindo visualizar o processo. Eu vou ter que entrar de novo. Só um minuto, por favor. Presidente, Décio Tomás de Paula, né? Isso. Tá. Eu acredito que deva estar disponível o relatório. Eu vou adiantar, então, a leitura para, então, a gente ouvir a patrona. Depois eu tento uma conexão aqui.
Bom dia a todos. Então, trata-se de recurso ordinário proposto por Décio Tomás de Paula Machado contra a decisão que julgou procedente o AIM. A infração é, em epígrafe, o contribuinte foi autuado por omissão em razão de ter deixado de recolher o ITCMD em dezembro de 2017, decorrente de recebimento de doações, consoante e especificado no demonstrativo anexo e comprovado pelos documentos juntados. A irregularidade advém do fato de que, apesar das doações recebidas de sua mãe naquele ato, o contribuinte não efetuou o pagamento do ITCMD nelas incidente, tendo-se omitido e deixado de pagar o imposto calculado a partir da base de cálculo correspondente aos valores recebidos por atos gratuitos, que é o que determina a legislação tributária, ou, mais especificamente, as normas do artigo 9º e 14, parágrafo 3º, da Lei 10.705 de 2000, e dos artigos tais do Decreto 46.655 de 2002, que aprovou o regulamento do ITCMD. Isso é o que demonstra os documentos anexos, dentre os quais destacamos a Declaração de Ajuste Anual, Imposto sobre a Renda, Pessoa Física, exercício 2018, no calendário 2017, tanto do donatário contribuinte autuado, quanto da doadora, que aqui figura como responsável solidária. Pois, nesses documentos, constata-se que ambos declararam que, no dia 27 de 12 de 2017, houvera transmissão não onerosa de mãe para filho, no valor de X e tal, totalizando um valor de 20 milhões, sendo que tais valores foram utilizados na liquidação de empréstimos que haviam sido tomados pelo donatário e registrados em sua declaração de imposto de renda de pessoa física no quadro dívidas e ônus reais. As doações aqui foram registradas na referida declaração de imposto de renda pessoa física do donatário, como sendo as fontes dos recursos utilizados por ela para a quitação de dívidas declaradas no Fisco Federal. E, além disso, elas também constaram do quadro dos rendimentos isentos e não tributáveis, alijando tais recursos do alcance da tributação federal. No quadro dos rendimentos isentos e não tributados, as doações foram registradas englobadamente com outra doação recebida da doadora no exercício de 2017. Porém, apenas esta última foi oferecida à tributação estadual, por intermédio da declaração de ITCMD número tal, que resultou no parcelamento do imposto ali calculado a partir da base de cálculo declarada, de R$ 360 mil. Em diversas ocasiões, o contribuinte poderia ter efetuado o pagamento correto do ITCMD, incidente no recebimento de doações oriundas de sua mãe, mas não fez, nem no momento em que teve pleno conhecimento dos aspectos material, pessoal e quantitativo do fato gerador do imposto, nem quando elaborou a aludida DCTMD, declaração de TCMD, que não resultou no correto pagamento do imposto devido. Sendo assim, em razão da reiterada omissão do contribuinte, o imposto está sendo exigido por lançamento de ofício, conforme artigo tal. E a autuada foi devidamente notificada, apresentou autoinvestiva defesa, as folhas 31 a 41, alegando em síntese que as informações de doações constantes da DIRF, pessoa física, em seu nome e da senhora Carmen Aparecida Ruete de Oliveira, relativos ao ano calendário de 2017, não refletem a realidade, o qual vem sendo corretamente recolhido ITCMD. Alega que foram apresentadas declarações retificadoras pelo seu contador, alega ainda que o valor cobrado a título de juros deve ser limitado à taxa Selic, conforme súmula 10 de 2017, revisada.
A responsável solidária apresentou suas razões de defesa às folhas 112 a 123, repetindo as alegações apresentadas pelo autuado e acrescentando que, como não há menção na autuação fiscal sobre a impossibilidade de o contribuinte cumprir a obrigação tributária, a inclusão da impugnante como responsável solidária na atuação gera manifesta insegurança jurídica tributária. E, além disso, não foram claramente descritos os motivos de sua inclusão, prejudicando o contraditório e a ampla defesa. Ao final, requerem procedência do AIM e redução dos juros da taxa Selic. Houve manifestação fiscal às folhas 197 a 140, a 240, as folhas 241 a 242, o julgador de primeira instância proferiu a decisão nos termos. Diante do exposto e do mais que dos autos constam, julga-se procedente o AIM número tal, lavrado em 29 de junho de 2022. Interposto o recurso ordinário, contribuinte solidária, requerem reforma da decisão. Os pressupostos foram admitidos. Há protesto por sustentação oral. Encerro meu relatório, presidente. Agradeço a Anselmo. Então, a doutora Thaís, fique à vontade para realizar a sustentação oral. Bom dia novamente a todos. Cumprimento todos os julgadores. Em relação a esse caso, como bem adiantado pela doutora relatora, né, trata-se de uma autuação visando a cobrança de ITCMD sobre uma suposta doação realizada entre os recorrentes, senhora Carmen e senhor Décio, o qual possuem relação de parentesco. Em primeira instância foi mantida a autuação, contudo a decisão não merece prosperar, devendo ser reformada. Primeiramente, nós gostaríamos de destacar a ilegalidade da inclusão da senhora Carmen como responsável solidária na autuação. Isso porque, conforme consta na legislação brasileira, o ITCMD, por lei, o contribuinte seria o do donatário, quem estaria recebendo a doação. No caso em tela, foi incluída a senhora Carmen como responsável solidária dentro do próprio auto de infração, sem que fosse justificado o porquê dela estar, ao invés de cobrar diretamente do que seria o suposto contribuinte nesse caso. A responsabilidade solidária, conforme o CTN e também a legislação estadual que institui o ITCMD, ela só pode ser atribuída quando for comprovada a impossibilidade de cobrança do contribuinte principal, o que não foi feito no caso em tela. Em outras ocasiões, esse tribunal ele reconheceu que não seria possível incluir o responsável solidário já no auto de infração, sendo que deve ser respeitado o artigo 134 do CTN para apenas a inclusão do responsável solidário quando efetivamente o contribuinte principal não puder cumprir com a obrigação de pagamento desse tributo. Diante disso, a gente pede que seja reconhecida a ilegalidade da inclusão da senhora Carmen na autuação. Passando para o mérito da questão em si, primeiro eu gostaria de destacar a inocorrência do fato gerador do ITCMD, uma vez que não houve qualquer doação. O que ocorreu foi que, na elaboração da declaração entregue em 2018, referente ao ano calendário 2017, o contador dos recorrentes havia entendido que teria ocorrido uma doação entre eles, quando na verdade teria sido apenas um empréstimo. Quando foi repassado essas informações para a declaração, ocorreu um erro, tendo sido declarado incorretamente como doação. Uma vez avisados de que teria algum débito em aberto na Secretaria de Fazenda, os recorrentes olharam as declarações e viram que teria esse erro. Então, fizeram de pronto as retificações, informando que se trataria de empréstimo. Inclusive, fizeram as retificações em relação à declaração entregue em 2018 e as subsequentes, abatendo os valores que foram sendo pagos anualmente desse empréstimo. Eu vou até destacar que atualmente o valor do empréstimo ele já caiu pela metade, foi pago pela metade já esse valor que foi emprestado da senhora Carmen para o senhor Décio. Ele vem realizando os pagamentos mensalmente, inclusive a gente juntou alguns comprovantes demonstrativos de pagamento, fazendo o discriminativo mensal dos valores que foram pagos desse empréstimo.
demonstrando que efetivamente se trata de um empréstimo e não de uma doação. Em relação à retificação das declarações, vale mencionar também que essas foram feitas antes do início do processo fiscalizatório. As retificações elas foram feitas no mês de maio de 2022 e apenas no mês subsequente os recorrentes foram noticiados sobre o início de um procedimento fiscal. Nesse caso, existe jurisprudência pacífica desse tribunal falando que não pode subsistir a autuação, uma vez que a correção das declarações de imposto de renda foram feitas antes de qualquer processo fiscalizatório. O que aconteceu no caso em tela e não foi considerado pelo juiz de primeira instância. Além disso, foi juntado também nos autos alguns outros documentos, que eu vou explicar um pouquinho melhor. Tendo em vista a relação de parentesco entre a senhora Carmen e o senhor Décio, teve por vezes que ele quitou o empréstimo, pagando efetivamente em dinheiro, e outras vezes que ele pagou algumas contas da mãe dele, que é a senhora Carmen. Como ela é uma senhora um pouco mais de idade também, ele foi pagando esses empréstimos, fazendo transferências bancárias e também quitando algumas contas de luz, de telefone em nome dela, e também abatendo do valor que ele devia para ela. Isso a gente também juntou alguns comprovantes durante o processo, colacionou nos autos para demonstrar essa boa-fé dos recorrentes, em que para ver que realmente se trata de um empréstimo e não de uma doação, uma vez que ele está devolvendo esses valores para a senhora Carmen. Infelizmente, toda a vasta documentação juntada nos autos não foi analisada pelo julgador de primeira instância, que presumiu que, em razão da declaração original de imposto de renda, seria uma doação. Então, a gente vem por todo o exposto, né, requerer que seja reconhecida a inexistência de fato gerador de TCMD, uma vez que não houve a doação nesse valor. A única doação que ocorreu, como bem relatado pela douta relatora, foi no valor de 360 mil. E isso foi declarado, houve declaração de TCMD e o recolhimento do tributo. Além disso, por fim, eu gostaria só de destacar que identificamos que os juros sobre o tributo cobrado na autuação, eles não estão sendo calculados com base na taxa Selic, o que vai de encontro com a súmula 10 de 2017. Apesar de que na fundamentação da autuação é relatado que teria que ser limitado à taxa Selic, ao fazer as contas, nós vimos que os juros estão ultrapassando essa taxa. Então, por isso, né, alternativamente, ainda pedimos que seja limitado os juros à taxa Selic, caso a autuação não seja totalmente cancelada. Eu só queria fazer esses breves apontamentos para os doutos julgadores e agradeço imensamente pela atenção. Agradeço, doutora Thais. Doutora Anselmo. Obrigada, doutora Thais. Foi muito objetiva a sua sustentação oral. Então, eu passo ao voto. O recurso ordinário foi interposto pela contribuinte, verifica-se que ele está revestido dos requisitos mínimos e foi, então, pela razão pela qual eu conheço e passo ao julgamento. Das preliminares. De forma preliminar, as recorrentes alegam ilegalidade na responsabilidade solidária da senhora Carmen, a qual só poderia ocorrer no caso de impossibilidade de cumprimento da obrigação principal pelo contribuinte, nos termos do artigo 8º, inciso 3 da Lei 10.705 de 2000. Porém, assim como decidido pelo julgador de primeira instância, a doadora responde solidariamente diante de sua participação direta no fato gerador do ITCMD. Doação, hipótese prevista em lei e de acordo com o artigo 124, inciso 2, parágrafo único do CTN, que abaixo eu transcrevo. Então, eu cito o artigo 24, inciso 2. Sendo assim, mantenho a inclusão da responsável solidária. No mérito, as recorrentes reiteram que não houve a transmissão de bens e direitos através da sucessão ou doação. Ao meu entendimento, cabe verificar, na verdade, as datas em que ocorreram a entrega das declarações de imposto de renda dos recorrentes e ver se foram anteriores ou posteriores às notificações e interposição do presente auto de infração. Assim, analisando os autos, verifiquei que as primeiras declarações de imposto de renda à pessoa física foram entregues em 27 de abril de 2018,
do seu Décio, e 28 de abril de 2018, da dona Carmen, onde, de fato, constava as doações no valor de tanto as folhas 52 e 67. Assim, em 5 de maio de 2022, foram feitas as declarações de imposto de renda pessoa física retificadoras, onde constou, então, a doação no valor de 360 mil, as folhas 85 e 100, onde, ao contrário do que entendeu o julgador de primeira instância, ao meu entendimento, não importa se tratava de segunda ou terceira retificadora, ou se já tinha passado alguns anos, pois se o contribuinte verificou que haviam erros e retificou as declarações antes de ser notificado, não há que se falar em qualquer irregularidade. Assim, após a entrega das declarações retificadoras, foi então efetuada a declaração de doação do ITCMD de número tal, as folhas 14, em 26 de maio de 2022, sendo requerido e deferido o parcelamento do ITCMD pela Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo. No caso em questão, podemos verificar que a ordem de serviço fiscal que deram início aos trabalhos fiscais para examinar a regularidade no cumprimento das obrigações tributárias foram emitidas somente em 8 de junho de 2022, conforme folhas 19 e 22, sendo os recorrentes notificados em 10 de junho de 2022, conforme folhas 21 e 23. Isto é, foram emitidas após a entrega das declarações retificadoras e após a entrega da declaração de doação de ITCMD de número tal. Portanto, ao meu entendimento, não há qualquer motivação que levasse ao presente auto de infração, uma vez que a ordem de serviço fiscal que deu início aos trabalhos fiscais emitida em 8 de junho de 2022 e o contribuinte notificado em 10 de 6 de 2022. Deveria ter analisado as declarações de imposto de renda retificadora das recorrentes emitidas em 26 de maio de 2022. E uma vez que foi corrigido o valor da doação antes do início do trabalho fiscal e a declaração de doação extrajudicial foi realizada e o imposto emitido e deferido seu parcelamento pela Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, não há que se falar em infração. Neste caso em questão, todos os ajustes foram efetuados pelos contribuintes recorrentes antes de qualquer início do trabalho fiscal, onde não cabe ao fisco paulista questionar a demora da retificação da declaração do imposto de renda de pessoa física. Diante do exposto, que tudo que dos autos consta, conheço do recurso ordinário interposto Décio Tomás de Paula Machado e Carmen Aparecida Roete de Oliveira e lhe dou total provimento com a extinção total do creditório exigido. É como voto, presidente, coloco a apreciação dos meus pares. Agradeço, doutora Selma. O processo está em discussão. Inácio, eu gostaria de pontuar algumas coisas em relação aos autos e aos documentos que foram juntados, que primeiramente o contribuinte concorda que a retificação da declaração de imposto de renda, ela foi feita apenas após a notificação inicial do fisco para o pagamento do ITCMD devido. Então, ainda que não tivesse sido emitida a ordem de serviço fiscal, já tinha sido tomada uma atitude do fisco em relação à cobrança do ITCMD. Essa retificação foi feita depois dessa primeira notificação. Quando essa retificação foi feita, não basta que o contribuinte faça a retificação, ele precisa comprovar que realmente o que ele inicialmente tinha declarado como doação consiste em um empréstimo. A retificação
da declaração de imposto de renda em que foi declarado o empréstimo foi feita em maio de 2022. Entretanto, a retificação das declarações de imposto de renda posteriores, em que foram declarados os pagamentos e os abatimentos desse empréstimo, essas retificações só foram feitas em 16 de setembro de 2022, que foi depois que o fiscal apresentou a manifestação fiscal falando de que não havia sido comprovado que foi feito qualquer comprovante do pagamento desse empréstimo. Esses documentos podem ser verificados nas páginas 272, 277, 281, 285 dos autos. Todas essas retificações são posteriores à manifestação fiscal. Além disso, os documentos que o contribuinte trouxe para comprovar os pagamentos, diversos deles são comprovantes de pagamento de conta de energia elétrica, de IPTU, de condomínio, que estão em nome da senhora Carmen. Entretanto, são documentos correspondentes ao endereço da Alameda Itu, apartamento 13, que também é o endereço do senhor Décio. Então, boa parte dos comprovantes que ele apresenta como comprovantes de pagamento dos empréstimos realizados à mãe são comprovantes de pagamento do IPTU da casa que ele mora, da conta de luz da casa que ele mora, do condomínio da casa que ele mora. Essa informação ela pode ser verificada nas folhas 287, nas declarações de imposto de renda do senhor Décio, que o endereço dele é o mesmo endereço da mãe. Então, no meu entendimento, o pagamento da conta de energia elétrica que ele mesmo consome não poderia ser considerado o pagamento do empréstimo realizado pela mãe. Dito isso, eu entendo que o auto não deve ser, o auto deve ser integralmente mantido, porque eu entendo que não foi comprovado que houve um empréstimo da senhora Carmen para o senhor Décio e que os comprovantes apresentados não se prestam a comprovar a efetividade desses pagamentos. Eu posso pedir vista dos autos para consignar todas essas informações, se vocês acharem necessário. Presidente, eu queria tirar vista dos autos, principalmente por esse ponto que a representação fiscal apontou de ter sido feita uma notificação para o pagamento para a autuada, né? Para autuar, e entender um pouquinho melhor isso, se isso encerraria. E também eu queria pensar um pouquinho nisso, porque não adianta só ele refazer uma declaração de imposto de renda se isso não refletir a verdade, né? Senão era só... Eu acho que ele precisa dar uma comprovada nisso. Eu queria pedir vista do processo, com toda a vena, doutora Maria Anselma. Imagina. Fique à vontade, doutor Paulo. Eu analisei todos os documentos e, no meu entendimento, realmente não pode prosperar em razão das datas, né, conforme citadas, que tudo foi feito antes da ordem de serviço da fiscalização. Mas fiquem à vontade, eu sinceramente acho que deve ser novamente alguém revisar eu estou aberta aí, fique à vontade, doutor Paulo. Ótimo. Pela ordem, eu posso complementar um ponto, só respondendo até para esclarecer esse ponto para os doutos julgadores em relação a esse primeiro aviso de débito recebido pelos recorrentes. Na verdade, é só para complementar, é super comum, tanto em âmbito estadual, federal, municipal, o próprio sistema emite um aviso de débito falando, olha, vocês podem ser que tenham algum débito, caso queiram, vocês podem realizar o pagamento ou retificar as informações. Ele dá essa opção antes da fiscalização de você fazer esses ajustes. E foi daí que surgiu a necessidade das retificações, porque encontramos erros nas declarações. Falamos, então estava errado, vamos corrigir antes da fiscalização. Inclusive, mandamos e-mail para
para a própria Secretaria de Fazenda, falando: olha, estava errado mesmo, nós corrigimos as informações prestadas, está tudo certo agora. Inclusive, em outras oportunidades, com outros clientes, também fizemos esse tipo de reparação, não necessariamente em relação a doação em declaração de imposto de renda, mas justificando, né, que realmente havia um erro, e o próprio Cefaz olhou, aceitou e não seguiu com o processo de fiscalização. Nesse caso, mesmo após termos feito esse ajuste, veio um processo de fiscalização posterior. E o ajuste foi feito antes. O processo de fiscalização, ele refletia o ano calendário de 2017. As outras declarações que foram retificadas posteriormente não estavam vinculadas a esse processo de fiscalização. Por isso, tanto faz a data em que foram entregues, pois não estavam sendo fiscalizados aqueles períodos. Então, eu só queria deixar bem claro essa parte, e também que há outros documentos nos autos, além da conta de luz, que é alegada pela representação fiscal. Também há fatura de cartão de crédito em nome da senhora Carmen, contas de celular, também há demonstrativos de pagamentos mensais. Então, tem ainda outros documentos além disso, mas entendemos, assim como a douta relatora, que o simples fato de termos já retificado tudo antes da fiscalização e ajustado todos os documentos já seria o suficiente, mas caso os outros julgadores não entendam, tem uma vasta gama de documentos que também demonstram que se trataria de um empréstimo e não doação. Ok, doutor Paulo já solicitou a vista, já foi concedida. Então, o processo sai em vista pelo doutor Paulo Macedo e retornar em breve para julgamento. Agradeço a presença da doutora Thais. Obrigada a todos, um ótimo dia. Obrigada. Em passar por processo de JBSSA, recurso misto, de minha relatoria, e havia sido solicitado vista pela representação fiscal. Esse processo eu vou fazer uma complementação na minha vista, Inácio. Deixa só eu abrir aqui que o meu EPAT caiu. Hoje tá. Ai, consegui retornar. A doutora Natália está presente, já foi finalizada a sustentação oral. Doutora Natália, a doutora vai acompanhar? Bom dia, presidente. Sim, eu vou fazer a sustentação oral. A sustentação oral, na verdade, já foi realizada, né? Nesse caso, excelência, só um minuto. Sim, porque já foi pautado, né, já li meu voto, né, isso aí em vista pela representação fiscal. E o registro aqui já foi realizado no dia 17/8. Perfeito, então só fazer o acompanhamento do... Eu vou, enquanto a doutora Luciana acerta a vista dela, eu vou ler rapidamente o caso dos autos. É um recurso ordinário, recurso de ofício. Seriam originariamente 13 acusações fiscais. Os itens 4, 7, 8, 9, 10 e 11 do auto de infração foram liquidados mediante compensação acumulada e foi certificada pelo fisco. A adição primeira instância julgou o seguinte: os itens, subitens 1, 2, 5, 6, 12.1 a 12.3, 12.5 a 12.9, 12.12, 12.14 a 12.24 e 13.19. Julgou parcialmente procedente com subitens 12.4, 12.10, 12.11, 12.13, 13.1 a 13.18 e 13.20 a 13.24 e julgou improcedente o item 3 do AER. A representação havia ofertado parecer dentro de ofício, manifestando-se pelo seu provimento. Então, esse processo já foi pautado, e eu já tinha feito a leitura do meu voto, vou na conclusão. Só
apresentando meu voto, eu conhecia e dava parcial provimento ao recurso de ofício e ao recurso ordinário. Basicamente, em suma, no meu voto anterior, quanto ao item 1 eu cancelei, quanto ao item 2 foi mantido integralmente, quanto ao item 3 foi meu entendimento foi cancelado, item 4 foi extinto o processo por pagamento, item 5 meu voto foi por cancelamento, item 6 foi mantido integralmente, item 7, 8, 9, 10 e 11 o processo foi extinto pelo pagamento, item 12 e 13 eu mantive integralmente. Na sessão anterior, então a decapitação pediu vícios escovistas. A doutora Luciana está acertando as questões dela. Já registrei a minha vista. Ok. Então, doutora Luciana, por favor, gostaria de fazer a leitura? Claro. Eu pedi vista dos autos a fim de analisar os documentos probatórios apresentados pela contribuinte em relação aos itens 1 e 5 da autuação. Em relação ao item 1 da autuação, o levantamento fiscal está amparado no inciso 4º do artigo 509-A do RICMES, que estabelece que presume a ocorrência de omissão de operações na existência de entradas de mercadoria não registradas. Dessa forma, constatada a entrada de mercadorias não registradas, é correta a presunção da omissão de operações tributáveis. Nessa hipótese, não se trata da presunção de venda das mercadorias adquiridas, mas de que os recursos empregados na sua aquisição tenham origem em operações omitidas. No caso dos autos, a recorrente, na resposta à notificação do fisco, informou a não ocorrência de algumas operações que foram excluídas da acusação. Posteriormente, informou que as demais operações objeto da autuação não foram contabilizadas. A esse respeito, eu destaco o trecho da manifestação fiscal das folhas 2137 e 2138, em que ele informa que para os documentos fiscais que envolviam pagamento foi encaminhada nova notificação para que o contribuinte informasse se tais documentos haviam sido contabilizados, sendo respondido negativamente. Nessa notificação foi destacado o fato de que os documentos fiscais listados em seu anexo B não haviam sido recusados pelo autuado. E, em resposta, ele informou que os registros contábeis não haviam sido efetuados. Verifica-se, portanto, que em nenhum momento o contribuinte nega a ocorrência das operações prestações, sendo que as notas fiscais autuadas são aquelas em que não há registro de recusa ou desconhecimento de operação pelo autuado. Posteriormente, a recorrente passou a alegar a não ocorrência dessas operações, que já haviam sido reconhecidas anteriormente na resposta à notificação do fisco. Entretanto, no caso das operações listadas no demonstrativo 1, a autuada registrou a ciência da emissão das notas fiscais no sistema da nota fiscal eletrônica, não tendo sido registrado posteriormente a não ocorrência da operação. Cabe ressaltar ainda que a recorrente não apresentou em nenhum momento a comprovação de que as entradas teriam sido objeto de escrituração contábil. Ao contrário disso, apenas alegou que elas não teriam sido recebidas. O artigo 22 da lei dispõe que, em se tratando das informações caracterizadas por documentos recebidos, emitidos e escriturados pelo sujeito passivo, ele pode contraditar o demonstrativo elaborado pelo fisco nos termos desse artigo, fazendo de forma objetiva com a indicação precisa do erro ou incorreção encontradas. Então, para comprovar a não ocorrência das omissões de saídas, caberia ao autuado a demonstração da devida escrituração contábil dos estoques e pagamentos ou a não ocorrência das operações. Ressalte-se que não se trata de exigir da autuada prova impossível, conforme afirmou o próprio relator em seu voto, e eu coloquei o trecho do voto do Inácio, em que ele fala que essa comprovação da não ocorrência não seria uma prova impossível. Por essa razão, nós entendemos que o item 1 deve ser integralmente mantido, sem prejuízo do restabelecimento dos itens 12 e 13, nos termos do recurso de ofício apresentado. Em relação ao item 5, a recorrente apresentou os documentos de folha 1985 a 2101, a fim de comprovar a efetiva devolução das mercadorias. Os documentos de folhas 1986 a 2007 são referentes a notas fiscais que não estão relacionadas no demonstrativo 4 da autuação. E aí eu vou passar a analisar os documentos apresentados em relação a cada nota fiscal.
Em seguida, as folhas 2007 e 2008 foram apresentadas a nota fiscal de saída número 80691 e a nota fiscal de entrada número 614, relativa à suposta devolução das mercadorias. Entretanto, não foram apresentados quaisquer documentos que comprovassem as circunstâncias da alegada devolução. Os documentos relativos à nota fiscal de número 617, que estão as folhas 2009 a 2025, demonstram que houve a recusa do recebimento de mercadorias pelo destinatário Mondelez Brasil Limitada e o seu direcionamento a outro cliente. Em seguida, as folhas 2026 a 2037 foram apresentadas as notas fiscais de venda e as notas fiscais de entrada de números 539, 559, 560, 561, 562 e 563, sem a apresentação de quaisquer documentos que demonstrem a circunstância da devolução. As folhas 2038 a 246 foram apresentados documentos relativos à nota fiscal 568, referente à devolução da nota fiscal 72562. Verifica-se que houve a emissão de CTE relativa ao transporte das mercadorias e que a destinatária Cosmoquímica, Indústria e Comércio informou por e-mail que não consta em seu registro a nota fiscal ou mesmo a ordem de compra. Posteriormente, as folhas 247 a 258 constam os documentos relativos à nota fiscal 575. As folhas 2051, verifica-se que a informação de que a nota fiscal teria sido recusada pelo destinatário em decorrência de erro na vinculação do pedido no arquivo XML e que seria necessária a substituição da nota fiscal. As folhas 252, verifica-se que o caminhão responsável pela entrega permaneceu no estabelecimento do destinatário, aguardando a emissão de nova nota fiscal para que não houvesse a devolução. Resta evidente que não houve a efetiva devolução das mercadorias, não tendo havido entrada das mercadorias no seu estabelecimento, sendo indevida a emissão da nota fiscal de entrada. Ainda em relação à nota fiscal 575, foi apresentada a nota fiscal 74358, contendo a inscrição no verso. Entretanto, a informação é clara de que houve a recusa da nota fiscal por ter sido faturada incorretamente, corroborando as informações contidas na troca de e-mails apresentada. As folhas 259 a 269 foram apresentados documentos relativos à nota fiscal 576. O e-mail de folhas 2061 informa que há um caminhão aguardando para descarregar e que a nota fiscal teria sido recusada em decorrência de erro na vinculação do arquivo XML ao pedido e que deveria ser realizada a troca da nota fiscal. Dessa forma, a situação verificada é a mesma descrita em relação à nota fiscal anterior, não tendo havido a efetiva devolução das mercadorias. Foram apresentados as folhas 2070 a 2097 documentos relativos às notas fiscais 587 e 588. Novamente, o que se verifica é que as notas fiscais foram emitidas com a indicação incorreta do número de pedido, folhas 276, e as folhas 272, a indicação das notas fiscais emitidas para substituição, não havendo demonstração da efetiva devolução das mercadorias. Finalmente, os documentos de folhas 298 a 2101 foram apresentados em relação à nota fiscal 1097, que seria referente à devolução da nota fiscal 21512. Em relação a essa nota fiscal, foi apresentado o documento de folhas 2100, em que consta a emissão do CTE, registro de passagem em 15/7 e, na mesma data, a informação de que a operação não foi realizada. Diante dos documentos apresentados, entendemos ser cabível o cancelamento da exigência em relação às notas fiscais 568, 614 e 1097, conforme mencionado no voto do relator. Entretanto, em relação às demais notas fiscais, o que se verifica é que houve, de fato, a situação confessada na defesa da autuada e ressaltada no parecer de contrarrazões da representação fiscal, as folhas 23 e 21. Abro aspas para o parecer da representação fiscal. Em relação ao presente caso concreto, o autuado informa claramente na defesa inicial que, na verdade, estamos diante da emissão de nota fiscal emitida com informações erradas. Portanto, não se trata de devolução de mercadorias ou recusa de mercadorias. E aí, no parecer da representação fiscal, consta o trecho da defesa em que se alega:
As devoluções se deram em razão de informações incorretas nas notas fiscais originárias, anulando-se as operações que foram ratificadas posteriormente por meio de emissão de notas fiscais substitutas. Essas sim recebidas e escrituradas pelos destinatários, conforme alegam. Assim, não prevalece o entendimento da fiscalização no sentido de que não houve apresentação de recusa. Então, diante de todo o imposto, entendemos que o item 1 da atuação deve ser integralmente mantido e o item 5 parcialmente mantido, com o cancelamento da exigência tão somente em relação às notas fiscais 568, 617 e 1097. Eu preciso fazer uma correção, que eu corrigi a nota fiscal 617, mas num outro trecho da minha vista eu falei 614, um erro na digitação. Mas essa é a posição da representação fiscal. Obrigada. Presidente, eu poderia fazer alguns esclarecimentos de fato em relação ao que foi posto pela representação fiscal? São breves considerações. Tudo bem. Em relação ao item 1, a douta representação fiscal, ela alega que a empresa teria confessado em sede de fiscalização que as operações teriam ocorrido e que não teriam sido contabilizadas, mas com todas as vênias isso não se enquadra na realidade. Quando a empresa recebeu a notificação para informar se as notas fiscais teriam ou não sido escrituradas, o que a empresa respondeu é que ela estaria investigando, não que essas operações teriam ocorrido. Ela estava tentando, inclusive por seu dever de boa-fé, localizar esses registros nos seus livros fiscais e, posteriormente, constatou que, de fato, essas operações não teriam ocorrido. Então, não houve uma mudança aqui de alegação, fiscalização e, posteriormente, no processo administrativo. Na fiscalização, o que a empresa fez foi tentar localizar essas operações. Não constatando, sobrevindo à lavratura do auto de infração, ela identificou que não houve operação e que, no mínimo, aqui deveriam ter sido fiscalizados os emitentes dessas notas fiscais, que a emissão de nota fiscal é um ato unilateral, que não depende aqui do eventual destinatário, e não houve nenhuma fiscalização, nenhuma identificação de que se essas operações teriam ou não ocorrido. E aqui o que a douta representação sugere, então, é que haveria a supressão da fiscalização. Então, esse processo administrativo, ele serviria apenas para ratificar tudo que foi feito na fiscalização, então não teria propósito de ser. Em relação ao item 5, também a própria douta representação fiscal alega que em diversas notas fiscais elas foram substituídas porque elas tinham erro, ou seja, por conta desse erro foi emitida a nota fiscal de devolução e emitida a nota fiscal correta que está registrada e foi devidamente tributada. Ao se entender que essa nota fiscal que foi cancelada pela devolução também não desse direito a crédito, a gente estaria aqui onerando a empresa duas vezes, em razão de uma única operação. Então, a empresa precisou fazer a anulação da primeira nota fiscal e substituí-la para aí sim efetivar a operação. Então, aqui a gente está onerando a empresa pelo mesmo ato duas vezes. Então, seriam essas as considerações, e aqui ratificando mais uma vez, ressaltando mais uma vez que, em relação às devoluções, foram juntadas declarações dos próprios destinatários, foram juntadas as recusas no portal da nota fiscal eletrônica, todos os elementos que demonstram que essas operações de fato não ocorreram, e quando ocorreram, se deram por meio de outras notas fiscais, essas sim, com informações corretas. São essas as razões, e obrigada pela oportunidade. Agora, doutora Natália. Doutora Luciana, aqui no sistema eu não tenho... Eu não tenho a opção de solicitar a edição da minha... Não tenho como solicitar a edição. Então... Não tem essa possibilidade, mas fica registrado. Então. Fica registrado que foi um erro de digitação, tem um ponto que consta o pedido em relação às notas fiscais 568, 614 e 1057, mas o correto é 568, 617 e 1057. O final da vista está correto, né? O trecho final, o pedido da vista está correto. Só vou registrar aqui meu voto.
Eu vou passar, em face da vista do reabilitação fiscal, eu fiz um complemento do bloco e vou ler agora. Em face do estudo da reabilitação fiscal, suas vistas, faço as seguintes ponderações. Quanto ao item 1 do AIM, não foi realizado um adequado levantamento contábil, uma vez que a ficha de revisão fiscal simplificada presta um levantamento de regime de caixa, no qual as despesas e receitas são contabilizadas apenas quando o entram sai do caixa, para as empresas que não possuem contabilidade regular. Que não é o caso da autuada, pois trata-se de uma sociedade anônima, ou seja, obrigada legalmente a ter a contabilidade regular e a ser submetida ao regime de competência. Assim, caberia ao fisco proceder à análise da contabilidade autuada de modo a apontar e demonstrar a existência de desequilíbrio do balanço patrimonial, situação que seria compensada por receitas a mais da contabilidade. Nos casos autos, isso não foi realizado, face à inadequação do levantamento realizado pelo fisco. Deste modo, não há devida demonstração de que a falta de explicação aos fiscais de entrada em mercadorias implicou na aquisição delas com recurso a essa caixa. Nesse sentido, se a autora possui contabilidade regular, haveria que se verificar se os recursos contabilizados suportariam as referidas aquisições de mercadorias, o que na ficha do fiscal simplificada nem indicaria, pois, como exposto, ela serve apenas para empresas que não possuem contabilidade regular. Por essa razão, a ficha de conclusão fiscal certificada possui o campo 5 para informação a ser prestada pela empresa no demonstrativo 3.71a, que deve ser notificada para tanto, o que não serve no presente caso, pois, como dito, tais informações já estão em sua contabilidade. Assim, primeiramente, caberia ao fisco fazer tal demonstração indicando a existência de ativo, passivo fictício ou oculto, as contas afetadas, o montante resultante do levantamento, para que então o contribuinte pudesse defender, pois a atidão do que estaria sendo acusado. Ademais, a não escrituração dos fiscais poderia demandar outro tipo de levantamento fiscal, como específico, mas não o levantamento simplificado. A demonstração trazida pelo fisco é inadequada, como acima exposto, trazendo assim certa insegurança quanto ao crédito tributário exigido, razão pela qual a autorização fiscal é insubsistente. Start mantendo o entendimento pelo cancelamento do item 1 do AIM. Relativamente ao item 5 do AIM, analisando detalhadamente os documentos apontados pela declaração fiscal, entendo que deve ser razão como exposto. Então, transcrevo aqui trecho da declaração fiscal, em que ela cita as notas fiscais 614, 539, 559, 560, 561, 562, 563, 587 e 588, em que, além das notas fiscais dos documentos trazidos, não haveria outro documento que demonstrasse as circunstâncias da evolução. Assim, para tais notas fiscais, mantém a acusação fiscal, uma vez que, além das notas fiscais emitidas e escrituradas imediatamente com o autuado, há necessidade de confirmação da devolução, e por consequência da entrada em mercadorias no estabelecimento autuado, por outro subsídio, de acordo com o artigo 136 do Código Civil. Quanto à nota fiscal 575, também é responsável pela entrega permaneceu no estabelecimento destinatário, agora denominação nova nota fiscal, para que não houvesse a devolução, por 2052. Assim, não houve retorno da empresa autuada e nem entrada dela no estabelecimento. Assim, o creditamento do indivíduo nos termos do artigo 38 da Lei 674. Diz o seguinte: para a compensação é assegurado ao contribuinte, salvo disposição contrária, o direito de acreditar-se do imposto anteriormente cobrado, nos termos do item 2, do cálculo do artigo 36, relativamente à mercadoria entrada. Relativamente às notas fiscais 576, 587, 58, como apontado pela declaração fiscal, elas foram recusadas e substituídas, ou seja, não houve retorno às mercadorias autuada e nem a entrada dela no seu estabelecimento. Assim, o creditamento do indivíduo, como já se posto assim. A declaração fiscal concorda com o cancelamento da justiça fiscal em relação às notas fiscais 568, 617 e 1097. Assim, mantendo meu voto anteriormente proferido. No mais, não havendo insurgência da declaração fiscal, mantendo meu voto nos termos que foi anteriormente proferido. Com os complementos acima, conheço que o parcial atualmente recurso de ofício e recurso ordinário. Em suma, item 1 do AIM cancelado integralmente, item 2 mantido integralmente, item 3 cancelado integralmente, item 4 extinto pelo pagamento, item 5 parcialmente cancelado, com manutenção de exercícios relativos às notas fiscais 568. Desculpa, aqui tem um erro. Aí a exclusão das exclusão, exigências, no isso. caso. Sim. Eu vou corrigir. Com a exclusão das notas da agência relativas às notas fiscais 568, 617 e 1097, item 6 do AIM mantido integralmente, item 7, 8, 9, 10 e 11 extinto pelo processo de pagamento, item 12 e 13 mantido integralmente. Vou fazer uma correção de ponto.
Muito bem, meu voto está registrado, o processo está em discussão. Não havendo inscritos, vou encerrar os debates. Vou digitar o quórum de presença. Vou iniciar a votação. Iniciada a votação, o recurso ordinário e recurso de ofício foram conhecidos e parcialmente providos no trâmite do meu voto. Agradeço a presença do oratório. Obrigada a todos, um ótimo dia. Bom dia, Adriana. Em passar para o processo de MTS do Brasil, Comércio de Máquinas e Equipamentos CLN, é recurso de ofício, relator do doutor de forma aceita, não há pedido de sustentação. Eu vou só registrar meu voto. Eu já passo para a leitura. Está registrado. O AIM, ele tem 7 infrações, mas o voto só vai tratar das infrações 6 e 7. E elas são deixar de pagar o ICMS, um valor apurado por meio de levantamento fiscal, sendo presumida a ocorrência de operações de saídas tributáveis realizadas sem o pagamento de imposto. E o item 7 recebeu no período 2019 mercadorias. Também os valores foram apurados por meio de levantamento fiscal. E é isso, são as duas infrações. A autuada apresenta folha apresenta confissão irretratável dos itens 1 a 5 e apresenta sua defesa. Houve a manifestação do auditor fiscal. O julgador fiscal converteu o feito em diligência à autuada, que retornou, e houve a manifestação fiscal. Desculpa. Bem, houve manifestação fiscal, foi convertido novamente autuado, o feito autuada. A autuada retornou a diligência, houve manifestação da representação fiscal. Por fim, a decisão de primeira instância julgou parcialmente procedente o AIM, interpondo recurso de ofício. A representação fiscal converteu o feito em diligência ao núcleo fiscal de cobrança, que retornou, e converteu novamente em diligência ao órgão autuante, que retornou, e a representação fiscal manifestou-se pelo não provimento do recurso de ofício. Os votos foram distribuídos à minha relatoria. Eu passo meu voto no item 20. A decisão de primeira instância julgou procedente as acusações 1 a 5 e improcedentes as acusações 6 a 7, sendo que não houve recurso ordinário da autuada. Assim, o presente voto analisará somente o recurso de ofício, qual se refere aos itens 6 e 7. Desde que o recurso de ofício decorreu da redução do valor das infrações dos itens 6 e 7 pela retificação dos cálculos dos levantamentos fiscais realizados pelo auditor fiscal autuante.
Na manifestação fiscal em razão de diligência, folhas tais, o auditor fiscal autuante, frente aos novos documentos trazidos aos autos pela autuada, refez os cálculos dos documentos fiscais frente à retificação de fatores de conversão de unidade de alguns produtos e de códigos dos produtos. Cabe frisar que o auditor fiscal autuante confirma que os valores de estoque, movimentação e valores unitários médios estão corretos em seu levantamento anterior. Assim, entende o auditor fiscal autuante que deve haver retificação dos valores da autuação. Eu transcrevi aqui o trecho do auditor fiscal e eu vou só ler os dois últimos parágrafos que, inclusive, estão grifados, que ele fala assim: considerando que a movimentação de entrada e saída, os valores unitários médios de cada produto correspondem aos valores levantados anteriormente por essa fiscalização, que os estoques inicial e final são compatíveis com a relação apresentada pelo contribuinte em sua defesa, que não se encontrou irregularidade nas retificações de unidade e código de produtos apresentados, entende-se que os novos demonstrativos entregues refletem adequadamente a situação final do estoque de cada produto no período fiscalizado, tanto em termos quantitativos quanto monetários. Diante dos novos documentos apresentados pelo contribuinte, as infrações apresentadas no item 6 e 7 do AIN inaugural ficaram confirmadas, embora em nome da busca da verdade material, entendesse que após análise dos novos materiais recebidos, seus valores merecem retificação. Dessa forma, resta que os valores da autuação do item 6 e 7 devem refletir a verdade material das provas contidas nos autos e estão explicitados nos novos valores apresentados pelo auditor fiscal. Dessa forma, o recurso de ofício não deve ser provido, mantendo intacta a decisão recorrida. Ante o exposto, conheço o recurso de ofício e ele nega o provimento. É assim que eu voto, presidente. Houve a autuação foi por levantamento fiscal e frente a alguns documentos que a caixa continha 24 unidades ou 36 unidades, coisas desse tipo, e algumas alterações de código, o auditor fiscal autuante refez o levantamento fiscal, reduzindo os dois itens. Eu agradeço, doutor Paulo. O processo está em discussão. Não havendo inscritos, vai encerrar os debates. Vou indicar o quórum de presença. E vou iniciar a votação. Iniciada a votação, o recurso de ofício da CEPAS foi conhecido e não provido nos termos da doutor. Esse processo, de bandeirante implementada, é recurso original relatado do doutor Alexandre. Só um momento que eu vou fazer o registro da audiência do relator. Só um momento que o sistema está procurando. Muito bem, doutor Alexandre, é possível disponibilizar, bom? Obrigado, Inácio. Só um minutinho.
Já está disponível? Aqui é um processo também que nasce com 4 infrações diferentes. O contribuinte optou por fazer o pagamento da infração do item 3 do 4, ainda na fase de defesa, né, antes de terminar a fase de defesa. E restam aqui para julgamento os itens 1 e o 2. No item 1 é acusado de falta de pagamento do imposto em operações de transferência de mercadorias entre as suas unidades, né, localizadas no estado de São Paulo e em outros estados da federação. Nesse caso aqui, o fisco apurou que as transferências eram realizadas por valores inferiores ao da aquisição das mercadorias, insumos. E a autuação se dá em razão dessa diferença de valores. E no item 2, é acreditamento devido do imposto em relação a notas fiscais de emissão da própria autuada, e onde foi constatado aqui que não havia comprovação de devoluções de operações de remessa de mercadorias, de vendas, que ela não apresentou documentação. Esse processo aqui ele é convertido em diligência em primeira instância para confirmar o pagamento dos itens 3 e 4, confirmação veio aos autos, e os itens 1 e 2 foram mantidos em primeira instância. Eu vou adiantar, estou convertendo o julgamento do processo em diligência, eu vou ler aqui os motivos, vamos adiantar o restante do entendimento do voto. Eu falo o seguinte: a contribuinte afirma desde defesa que a acusação do item 2 deve ser cancelada por entender que as provas por ela apresentadas demonstram que o creditamento do imposto decorreu efetivamente do cancelamento de inúmeras operações de venda. Tal fato, de certa maneira, é inclusive mencionado pelo AF autuante em seu relatório circunstanciado nos seguintes termos. Diz ele aqui, folhas 21 e 22. Diante do grande volume de devoluções de vendas, foi o contribuinte notificado a demonstrar a efetividade das mesmas, dando ênfase ao estatuído no artigo 453 do regulamento. Na notificação foram relacionados os documentos fiscais que representam os maiores valores relativos a devoluções, haja visto o grande volume de operações realizadas no período. Após recebida a notificação, o contribuinte solicitou o prazo adicional. Decorrido o prazo, a notificação foi atendida parcialmente, tendo o contribuinte apresentado parte dos documentos. Em decorrência, as notas fiscais eletrônicas constantes das notificações inicial, para as quais não foram apresentadas documentações comprobatórias da efetiva devolução, foram objetos de autuação e consta do item 2. Segundo meu voto. Ao que se vê, a contribuinte, ainda em fase de fiscalização, conseguiu apresentar parte dos documentos solicitados pelo fisco e que justificavam as devoluções das mercadorias que deram origem aos créditos do imposto que estavam sob análise da fiscalização. E, em relação a tais documentos por ela apresentados, não houve autuação. A acusação do fiscal do item 2 versou, portanto, acerca das operações em relação às quais a contribuinte, ainda na fase de fiscalização, não conseguiu apresentar provas que justificassem as devoluções de mercadorias. Ocorre que, com o recurso ordinário, a contribuinte apresentou uma quantidade considerável de documentos, juntados as folhas 4.253 a 4.523, com o intuito de demonstrar que as operações tratadas pelo item 2 são regulares, ou seja, documentos que comprovariam a regularidade na devolução das mercadorias que deram origem aos créditos de imposto usados pelo fisco, motivo pelo qual, em respeito ao princípio da busca da verdade material, defiro sua juntada. Entretanto, é fato que referidos documentos ainda não foram submetidos a contraditório, motivo pelo qual propõe a conversão de julgamento em diligência para fins que sejam os autos remetidos ao AF atuante, para que realize análise detalhada dos documentos que foram juntados para contribuinte com seu recurso ordinário, folhas 4.253 e 4.523, confrontando-os com os documentos já acostados aos autos com a defesa, tudo visando verificar a regularidade dos cancelamentos de vendas e suas respectivas tomadas de crédito do imposto. Com a vinda da manifestação do AF atuante, deverão os autos transitarem pela adulta representação fiscal, para que também se manifeste sobre tais documentos, retornando posteriormente os autos para a continuidade do julgamento. É como voto. Agradeço ao doutor Alexandre, o processo está em discussão. Não havendo inscritos, vai encerrar os debates. Vou verificar o quórum de presença.
Segundo só que deu uma travadinha aqui no meu iPad. Já foi. Vou iniciar a votação. Iniciar a votação. O processo de grande implementado foi convertido em diligência com os termos do voto do Alexandre. Bem, com isso encerramos os processos do dia de hoje. Para poder iniciar o julgamento dessa sétima Câmara Julgadora do Tribunal de Pós-Reclasse do Estado de São Paulo, no dia 5 de outubro de 2023. Agradeço a presença de todos e pedir após o voto encerrar a gravação.